já faz algum tempo, mais ou menos uns 20 a 25 anos atrás, quando nós entrávamos na igreja, onde nós congregávamos aqui na Vila Lindóia, em Curitiba, havia um mover do Espírito Santo de Deus tão poderoso, e que a gente chegava e via os irmãos já chorando, de joelhos, orando, falando em línguas estranhas, e no começo do culto, nos hinos da harpa cristã, as pessoas estavam chorando e sendo batizadas no Espírito Santo, até como eu fui batizado no Espírito Santo numa escola bíblica dominical, e era um Pentecoste, sabe? Nós vivíamos na presença do Senhor com grande poder por causa da adoração. A adoração era voluntária, era uma adoração em espírito e em verdade. E hoje há um contraste tão grande com esse tempo em que havia este mover do Espírito Santo. Hoje nós vemos que as pessoas entram no culto, muitas vezes oram 5 minutos ali, mas não glorificam tanto ao Senhor como antigamente. E estou falando não de pessoas específicas, mas do público em geral. E nós vemos que muitos irmãos têm a necessidade de estar ministrando louvor e pedindo para que o povo erga a mão e dê glória. O pregador está incentivando, animando o povo a glorificar ao Senhor. E eu estive meditando na palavra do Senhor. E o Espírito Santo me direcionou uma palavra aonde ali o Senhor Jesus ele estava indo para o sacrifício. Ele estava dizendo que padeceria muito na mão dos líderes do povo e seria humilhado, seria crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E nisso o apóstolo Pedro ele chamou o Senhor Jesus de lado e disse: não, imagina, mestre, isso não vai acontecer com o Senhor, deixa para lá isso, né? Estou dizendo que com as minhas palavras, mas basicamente o apóstolo Pedro não queria que isso acontecesse com o Senhor Jesus, mas Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, somente das coisas dos homens. E nisso o Espírito Santo veio abrindo meu entendimento, para que a gente soubesse que Satanás, ele conhece a natureza humana. Ele sabe que o homem não quer sacrificar-se por nada. Porque você veja que um exemplo, é melhor a gente assistir a um filme do que ler um livro sobre o mesmo assunto do filme. Ou vice-versa, assim, a pessoa ela não quer ler o livro, ela quer assistir o filme sobre o mesmo tema, porque é mais confortável, é mais tranquilo para ela, é mais sossegado. A carne do homem procura o conforto, procura a tranquilidade, e isso é o que tem atrapalhado muita gente de cultuar a Deus nas igrejas. Satanás sabe disso e ele entra com uma estratégia tão sutil, como Pedro não estava sabendo que Satanás estava usando a boca de Pedro naquele momento. E às vezes muitos pregadores, ao estimular os crentes a glorificar, dar uma pressão verbal, abra essa tua boca e glorifique ao Senhor, dá uma rajada de língua estranha, né? Erga tuas mãos e glorifique ao Senhor. Um estímulo, quase que uma pressão verbal eles estão fazendo, talvez com boa intenção, mas sem esse conhecimento revelado de que eles estão fazendo com que as pessoas se acomodem e só glorifiquem na hora que o pregador, que o pastor estimular, na hora que o pregador
falar para glorificar. Porque Satanás sabe que para a pessoa sair do conforto da sua casa e ir sentar 2 horas e meia num banco de igreja é um sacrifício. A carne não quer ir. E uma vez que vá, chegando lá, o segundo sacrifício é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ficar calado, observando, ouvindo, recebendo somente é mais cômodo. Então, o inimigo sabe e coloca essa sutil estratégia de que, falando para a pessoa, ela só vai glorificar quando falar. Então, o culto ao Senhor fica frio, porque às vezes a pessoa nem fala porque ela quer, é porque ela foi estimulada a falar. Adoração não é em espírito e em verdade, mas é impressão em verdade, é impressão mesmo, para cultuar ao Senhor. Então, que o Senhor possa nos livrar e nos abrir os nossos olhos para evitar essas coisas na igreja. A partir desse momento, eu gostaria de pedir aos pregadores, né, aqueles que ministram na casa do Senhor os louvores, o culto, a pregação, que não estimulem, mas que as pessoas venham a glorificar a Deus, porque o Senhor os salvou, porque eles amam ao Senhor, porque a palavra de Deus está falando com eles, porque o louvor vem através do Espírito Santo tocar em seus sentimentos, para que eles possam glorificar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque é melhor, muito melhor, que eles deem glória a Deus no culto, que seja em espírito e em verdade, do que 20, 30, 40 glórias a Deus pela indução de pessoas para glorificar a Deus. Então, meus irmãos, olha bem, por isso a gente sabe que muitos são líderes, muitos são liderados, e existem uma minoria de líderes. Por quê, irmãos? Porque muitos preferem só obedecer do que se esforçar para fazer. Porque os líderes têm que se esforçar para fazer, mas os liderados preferem somente obedecer. Então, Satanás conhece a nossa natureza e espera que a gente fique somente glorificando, somente exaltando ao Senhor quando é dado uma palavra de ânimo ali, mas que o Senhor possa ouvir dos nossos lábios, assim como nós colocarmos os pés na casa do Senhor, a nossa adoração a Ele, em espírito e em verdade, sem estímulo das pessoas, mas glorificar a Deus porque Ele nos salvou, porque Ele nos libertou de todo mal, porque Ele fez um grande sacrifício por nós. Agora nós estamos oferecendo a Ele um sacrifício de louvor voluntário para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, te agradeço. A paz.